Na fórmula de Bhaskara, o aluno deve substituir esses símbolos por números. Precisa encontrar o valor de delta de x, mas ele não pode sair da fórmula. A divindade de Jesus Cristo é a mesma coisa. A Bíblia dá uma fórmula, e esta fórmula é Éfesos 4:6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Ou seja, sendo nós cristãos monoteístas, precisamos saber que a divindade se manifestou como Pai, como Filho, como Espírito Santo, mas precisamos ter cuidado para, tentando entender isso, não criarmos outros deuses além de este um só Deus e Pai de todos. A Bíblia diz, por meio de todos e em todos. Então, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito por meio de Moisés, Moisés não era outro Deus. Você tem que entender que aquilo era Deus em Moisés. Mas isso não faz Moisés um Deus, porque é Deus por meio de todos e em todos. Por mais que nós temos dois personagens nesta libertação de Israel do Egito, Moisés e Deus, são dois personagens. No entanto, você tem que entender que só um desses personagens é Deus, o outro é homem. Orando, Jesus disse em São João 17:3: E a vida eterna é esta, que eles, os homens, conheçam a Ti, que és o único Deus. Jesus está dizendo para Deus, o seu Pai, que só Ele é Deus, que Ele, Jesus, não é Deus. Só o Senhor é Deus, só Tu é Deus. E Ele diz que os homens conheçam a Ti, que és o único Deus. Porque esta é a fórmula. Por mais que Deus tenha enviado um Filho ao mundo, por mais que Deus tenha enviado o Espírito Santo como Consolador, mas os homens precisam saber que tudo isso é Deus em todos. É Deus por meio de todos. Então Jesus está pedindo em oração que Ele quer que os homens reconheçam a Deus, o Pai dele, como o único Deus verdadeiro, mas que eles conhecessem também a Jesus Cristo, a quem Deus enviou. Eles precisam entender que este Deus é o único Deus, mas que Ele enviou Jesus, e se Ele enviou Jesus, Jesus não pode ser outro Deus. E de fato a Bíblia não chama Jesus de Deus Filho. Quem chama Jesus de Deus Filho é as denominações que não têm revelação. A Bíblia chama Jesus de Filho de Deus. Uma coisa é um Deus Filho, outra coisa é um Filho de Deus. Filho de Deus é um homem, Filho de Deus é alguém que foi criado por um Deus. Então, Jesus não é Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus não pôde e nunca se tornou Deus. Deus foi quem se tornou Jesus. Então, da mesma forma que eu disse que na saída de Israel do Egito tinha dois personagens, um desses personagens era Deus e o outro era Moisés, a quem Deus enviou. Da mesma forma, temos um Deus e a Jesus, a quem Ele enviou. Moisés foi enviado de Deus para tirar Israel do Egito e Jesus foi enviado de Deus para tirar nós do pecado e salvar nossas almas. Portanto, quando a Bíblia diz Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus não enviou outro Deus, Deus enviou o seu Filho. Deus não enviou um Deus Filho, Deus enviou o Filho de Deus. Porque se Deus tivesse enviado um Deus Filho, Ele teria enviado outro Deus e então teria saído da fórmula que a Bíblia dá. Lembra da fórmula de Bhaskara? Pois é assim também a fórmula da Bíblia que diz: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos. E a oração de Jesus em São João 17:3 é que o povo reconheça que só o Pai é Deus.
Jesus não quer ser reconhecido como um Deus Filho, ele quer ser reconhecido como Filho de Deus. Jesus não era politeísta, ele não podia sair da fórmula. Ele não podia acreditar que ele era um Deus Filho. Mas você está correto em dizer que Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus, a carne, o homem de cabelos caídos sobre os ombros, não é Deus. Jesus é a encarnação de Deus. Então, o erro dos trinitarianos é porque eles creem que Jesus é Deus, mas eles creem que Jesus é Deus no sentido de um dos deuses que encarnou, ou seja, eles creem que Jesus é o Deus Filho que encarnou, e a Bíblia diz que Jesus é o Deus Pai que encarnou. São João 1, versão NVI. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Quem é este que João está dizendo? No princípio era a palavra, ou em outras traduções, no princípio era o Logos. Lógico que não era Jesus carne, porque o Jesus carne, o filho de Maria, nasceu no século I. João está falando de Deus, porque diz, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e não tem dois deuses, lembra da fórmula? Ela estava com Deus no princípio, observe que usa o gênero feminino, ela. Porque João não está se referindo a Jesus, o homem carne, filho de Maria. Ele está falando da palavra, do Logos, que encarnou nele. Porque lá no princípio, Deus sendo invisível, ele criou a luz. Gênesis 1, verso 3. Haja luz, e essa luz que ele criou não foi o sol, porque o sol é criado só no verso 16. Então esta luz que ele criou foi o Logos. E essa luz, esse Logos, era Deus, porque é o mesmo Deus invisível, criando uma luz para se tornar visível. Então, quando João diz, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, as pessoas pensam que João está falando de Jesus, o filho de Maria. Não está, ele está falando que no princípio era a palavra, ou seja, a palavra era Deus. Ele está falando de como Deus era no princípio, muito antes dele encarnar em Jesus. Ele era invisível, disse, haja luz, e a luz apareceu, e aquela luz era Deus. Não um outro Deus, senão você sai da fórmula, há um só Deus. São João 17,3, que eles reconheçam a ti como único Deus. Portanto, aquela luz não é outro Deus, mas aquela luz é apenas a forma visível de Deus. Deus se tornou visível na luz. O erro das pessoas é que eles pensam que João aqui está falando de Jesus o Nazareno, e não está. Ele está falando de como Deus era no princípio, muito antes de encarnar em Jesus. Pois diz, no princípio era a palavra, mesmo que eu dizer, no princípio era a luz, e a luz estava com Deus, e a luz era Deus, não era outro Deus, era Deus mesmo. A luz não estava com Deus no sentido de Deus estar lá e a luz também junta com Deus, em algum lugar do universo. A luz estava com Deus porque quando Deus ainda era invisível, nos atributos de Deus ele já tinha o projeto de criar a luz. Então aquela luz estava em Deus, aquela luz saiu de Deus. É como a manga que você come, a manga estava na mangueira, muito antes dela aparecer, mas ela já estava na mangueira. E um dia aquele atributo que estava em Deus, simplesmente Deus disse haja luz e aquilo que estava em seu pensamento apareceu. Todas as coisas foram feitas por ele quem? Por Deus, quando ele era luz. Não foi por Jesus. Jesus Nazareno não pode fazer nada. Ele disse o Filho não pode fazer nada de si mesmo. É o Pai que está em mim quem faz as obras. Aqui está dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, quem? Deus, quando ele era Logos, quando ele era luz. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Sem Deus. Quando Deus estava na luz, sem ele, nada teria sido feito. Nele, em Deus, estava a vida,
e esta era a luz dos homens. Foi o que eu disse há pouco. A luz é a vida e ela estava em Deus, já estava no atributo dele. Veio dele essa luz. E esta luz, que é a forma visível de Deus, é a luz que clareia os homens. Por que os teólogos estão crendo em três deuses, três pessoas distintas da divindade, chamando isso de Santíssima Trindade? Porque eles não têm essa luz aí, essa luz é que clareia os homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não derrotaram. Em seguida diz, surgiu um homem enviado de Deus, chamado João. Observe que de repente muda para João, mas estava falando de Deus, não estava falando de Jesus. Então Jesus, o Nazareno, filho de Maria, não estava lá na eternidade e até estava em Deus nos atributos de Deus, no pensamento de Deus, como qualquer outro estava, porque todos nós estávamos em Deus, é o que Paulo diz, estávamos nele antes da fundação do mundo, fomos elegidos por ele antes da fundação do mundo, porque estávamos nos atributos, nos pensamentos de Deus, e um dia nós ia sair à tona. Então, lá atrás, em João 1, nós temos Deus que era invisível, ele criou a luz e ele se pôs na luz. Agora ele precisava se revestir de pele, e esta pele que ia vestir ele ia ser Jesus milhares de anos depois. Então temos três passos: Deus invisível, depois ele habita na luz, e da luz ele encarna no corpo do Nazareno. Encaixa completamente com o contexto da escritura que nós lemos, que há um só Deus e Pai de todos, por meio de todos e em todos. Este um só Deus veio por meio da luz, veio por meio de Jesus o Nazareno. Então esse único Deus está em todos. Ele estava na luz, ele estava em Jesus, ele estava em Moisés, e assim é Deus por meio de todos, um só Deus por meio de todos. Aí você diz, mas a Bíblia diz que Jesus é Deus. É Deus sim. Jesus é Deus encarnado, como aquela luz. A Bíblia diz, a luz, o Logos, a palavra, era Deus. O que a luz era? Era Deus na luz. A luz não era outro Deus, mas a luz era Deus, porque Deus estava na luz. Quando Deus disse a Abraão, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. Deus disse eu, mas quem apareceu lá para libertar o povo foi Moisés. Então, aquela aparição de Moisés no Egito era Deus, não que Moisés fosse Deus. Mas Deus estava em Moisés, porque era Deus por meio de todos e em todos. No Velho Testamento foi Deus por meio dos profetas, Deus por meio de anjos. Foi por isso que Paulo disse em Hebreus 1, Deus antigamente falou de diversas maneiras através dos profetas, nesses últimos dias através do seu Filho. A mesma coisa dizer, antigamente Deus veio por meio dos profetas, mas nesses últimos dias veio por meio do seu Filho Jesus. Não é dois deuses, três deuses, é um Deus vindo por meio de todos. Então a manifestação de Pai é Deus vindo por meio dos profetas no Velho Testamento. A manifestação de Filho é Deus vindo por meio de Jesus de Nazaré, seu Filho. E a manifestação de Espírito Santo é o mesmo Deus vindo por meio do seu povo através do batismo do Espírito Santo. Então é isso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus vindo por meio dos profetas no Velho Testamento, Deus vindo por meio do seu Filho, manifestando o Filho, e Deus vindo por meio do seu povo, manifestando a manifestação do Consolador, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus vindo por meio de todos.